Imagine que você é um simples fazendeiro e em um dia qualquer como outro a sua vida muda após você ganhar feijões mágicos que o levam até uma terra dos gigantes que poucos sabiam sobre. Infelizmente, com a descoberta veio uma guerra e agora, como foi você que desencadeou a vinda deles, terá que lutar para os deter e salvar a raça humana. A história inicia com o protagonista criança. Ele é fascinado por contos sobre os gigantes e se encantou ainda mais por eles após achar um livro que seu pai passou a ler para ele antes de dormir, onde conta a história de monges que usaram feijões mágicos para subirem até Deus, mas quando chegaram no topo encontraram outras criaturas. E como a grande planta possibilitou os monges a subirem, a mesma abriu a chance dos gigantes descerem, o que iniciou uma grande guerra. Enquanto isso, a princesa Isabelle também escutava a história e aos braços de sua mãe, a pequena declarava não sentir medo dos gigantes, já que não se passava de um simples conto. Continuando, a guerra foi finalizada quando fizeram com magia e o coração de um gigante uma coroa que fazia quem tivesse a posse dela o rei dessas grandes criaturas. Depois de mandá-los voltar para de onde vieram, o rei guardou os outros feijões mágicos que haviam sobrado e tudo foi enterrado junto ao seu corpo quando veio a falecer. Na próxima cena, anos se passaram e Jack vai até a cidade a pedidos de seu tio. No lugar, o protagonista acaba se distraindo em uma tenda, onde pessoas contam a história sobre o rei que derrotou os gigantes. Lá, ele acaba se deparando com uma linda mulher que estava sendo encurralada por alguns homens de má índole, e depois de a proteger, Jack descobre que se trata da princesa Isabelle. Agora vemos Roderick, um nome conhecido pelos outros como a possibilidade de virar marido da princesa, e ele é quem tem hoje a posse dos feijões mágicos. No entanto, acontece que um monge conseguiu entrar nos aposentos dele e pegar os grãos, o que resulta com que Roderick, assim que percebe, mande fechar os portões para ninguém sair da cidade. O monge se encontra em uma situação que não há saída, então a única chance de salvar os feijões e fazê-los chegar à pessoa certa, ele pensa que é pedindo para Jack. O monge promete que irá pagar pelo cavalo do protagonista e, como garantia, entrega os grãos para ele, depois o instrui para quem Jack deve levá-los. O monge monta no cavalo do protagonista para distrair os guardas que, ao capturarem, abriram os portões da cidade novamente. Assim que Jack volta para casa, recebe um sermão de seu tio, pois perdeu o animal e a carroça que são importantes no local onde eles trabalham, ainda mais por ter sido trocado por feijões. Contudo, Isabelle também recebe uma bronca de seu pai. Ela está prestes a se casar com Roderick, então precisa parar de dar fugidinhas do castelo para ir para a cidade e ficar desprotegida no meio dos habitantes. Mas a mulher não quer ficar com alguém que não ama e pede para que seu pai pare de a obrigar a isso. Já o rei acredita que é a melhor coisa para sua filha. Voltando a Jack, seu tio furioso acaba deixando alguns feijões caírem no chão e quando o protagonista vai juntar, infelizmente um acaba passando entre as madeiras e ele não percebe. À noite, a princesa foge mais uma vez e acaba pegando uma tempestade que a impede de continuar a sua fuga, então ela precisa parar perto de uma casinha que havia no meio do nada e quem abre para ela é Jack. Como ficarão juntos por um tempo até a chuva passar, Isabelle começa a prestar atenção na coleção de livros que Jack tem e ele entrega para ela aquele que seu pai lia para ele quando era pequeno. Nesse momento, o protagonista descobre que a mãe da princesa também lia para ela a mesma história. A aproximação do simples fazendeiro com a futura rainha é interrompida quando o feijão que acabou caindo para debaixo da casa começou a criar as suas raízes e crescer, levando a residência para o alto. Jack acabou caindo para fora da casa enquanto a planta crescia e ele tentou de todas as maneiras entrar na residência que ficava cada vez mais alta para salvar Isabelle. No entanto, no fim, o protagonista acabou caindo do alto da planta e desmaiou ao chegar no solo. Assim que acorda, o protagonista se depara com o rosto do rei bem na sua frente e ele está ali à procura da princesa. Como Jack está com o bracelete dela, a autoridade supõe que o protagonista sabe onde a mulher esteja. Então Jack explica o que aconteceu e o rei decide enviar seus melhores cavaleiros para escalar o grande pé de feijão. Claro que Roderick se dispôs a acompanhar os cavaleiros do rei, com a desculpa que quer provar o seu valor para sua amada, e assim que o tio de Jack se aproxima, o protagonista se voluntaria para ir junto. Pois acontece que ele sabe que o seu tio o vê como um fardo, então acredita que essa seja a melhor opção. Durante o caminho,
caminho, Jack parece ser um dos poucos que remete o que está acontecendo com a história dos gigantes, e não foi fácil para ele subir todo o pé de feijão, já que o medo de cair era tão grande quanto o tamanho da planta. Dos cavaleiros do rei sobrou apenas 3, e um deles foi o fiel escudeiro da princesa chamado Elmont. Assim que encontraram a casa de Jack, percebem que a Isabelle deixou um rastro que indicava que ela seguiu para dentro dessa terra desconhecida. E Roderick apertou o protagonista sobre os feijões, pois apenas ele e o Wick, tirando agora Jack, que sabe sobre os grãos mágicos. Dessa maneira, o homem entrega para Roderick o que tinha, mas deixou escondido um, caso precise. Continuando a procura de Isabelle, eles percebem que algo aconteceu a ela quando encontram o livro que Jack havia entregado para a mulher no chão, e uma marca que ela estava fazendo para encontrar o caminho de volta estava incompleta. Nesse momento, aqueles que tinham dúvidas sobre o que iam lidar começam a cogitar a ideia de que as histórias dos gigantes eram reais. E tudo se confirma quando Jack, Elmont e Crower acabam caindo em uma armadilha dos grandalhões. Contudo, o protagonista consegue escapar e apenas os outros dois são levados. Dessa maneira, Jack, tomando todo o cuidado para não ser visto, segue o gigante para ver onde que ele vai levar os seus companheiros de viagem. Enquanto isso, Roderick e Wick se deparam com 2 gigantes, onde apenas Roderick sai com vida, pois ele mostra algo para os grandões que param de o atacar assim que avistam o objeto. Na próxima cena, vemos Isabelle, que está sendo mantida em uma gaiola e é interrogada por um gigante que pergunta coisas como ela foi parar ali em cima ou se é descendente do rei Eric, aquele que derrotou os gigantes há muito tempo. E se a mulher pensasse em mentir, não adiantaria, pois o grandão revela que o cheiro que ela carrega em seu sangue é o mesmo que o rei Eric tinha. Voltando ao protagonista, quando ele consegue chegar ao lugar que os gigantes vivem para não ser visto, acaba entrando em uma sala e se depara com muitas coisas valiosas, com pedras e banhadas a ouro. Então, caso saia vivo dessa, Jack guarda um objeto que pode o ajudar a mudar de vida. Já Isabelle foi levada para um lugar onde os gigantes se reuniram e em seguida se juntou ao local Elmont e Crower. Entretanto, infelizmente Crower acabou perdendo sua vida após ser comido por um grandão. A princesa se deparou com outra coisa que a deixou surpresa. Roderick carrega a tal coroa que foi feita com magia, a que pertencia ao rei que derrotou os gigantes. Então é ele que manda agora nesse exército de criaturas grandes, e o homem revela que pretende levá-los para acabar com o reino do pai dela. Mais tarde, Elmont e Isabelle são levados para a cozinha, onde começarão a ser preparados para virar a refeição dos grandões, mas Jack consegue chegar ao cômodo a tempo de os ajudar a escapar. Entretanto, para isso, o protagonista teve que acabar tirando a vida do cozinheiro. A caminho do pé de feijão, Isabelle e Jack acabam se aproximando cada vez mais. E quando chegam no local, se deparam com o gigante que provavelmente está ali por ordens de Roderick, já que o homem quer pegar o pai da garota de surpresa e pedir que o trio desça. No entanto, o protagonista cria um plano de usar abelhas para se livrar do grandão, e no fim dá certo. Mas isso resulta em algo, como o gigante caiu onde estavam os guardas do rei acampando, esperando a princesa ou algum deles voltar, os homens começam a ficar assustados. E o rei achou melhor cortar o pé de feijão antes que mais grandões desçam querendo guerra, por mais que isso signifique nunca mais ver a sua amada filha. Enquanto isso, Elmont decide ficar para cuidar de Roderick, então passa a responsabilidade de proteger a princesa para Jack. E durante a descida dos dois, em certo momento eles acabam se beijando. No dia seguinte, Roderick comanda o ataque logo que amanhece, e Elmont o aguarda para o pegar no momento certo. Sendo assim, o homem fiel à sua princesa vai para cima de Roderick assim que ele dá as costas, e os dois acabam caindo dentro de uma pedra que tem a cabeça de uma criatura esculpida. Lá eles lutam e no fim Roderick até chega a perder a sua vida, contudo antes que Elmont consiga pegar a coroa para parar os gigantes, um deles a pega para si e agora a guerra foi declarada. Quando Roderick acabou sendo surpreendido por Elmont, ele deixou o saquinho dos feijões mágicos caírem no chão. Então, para descer, já que o pé de feijão se desfez, o rei gigante criou novos pés com os novos grãos, e assim todos seguiram para a terra que havia abaixo deles.
Enquanto isso, Jack e Isabelle, que estavam no pé, quase não conseguem descer com vida, mas como prometeu proteger a princesa, o protagonista deu tudo de si para que ela chegasse sã e salva para o rei. Assim que se encontrou com seu pai, Isabelle contou sobre tudo o que aconteceu, incluindo a traição de Roderick, e o rei fez questão de agradecer Jack por ter resgatado a sua menina. O rei até deu um pagamento para o protagonista, mas deixou claro que como pai nunca poderá retribuir pelo que fez, já como monarca sim. Contudo, Jack sabe que as chances de ter algo com a princesa são muito baixas, então se contenta com o que recebeu e logo ele e Isabelle se despedem. Passado algum tempo, o protagonista começa a escutar um barulho diferente e ao olhar o reflexo do céu na água percebe que vários pés de feijão estão vindo lá de cima. Dessa maneira, Jack já sabe do que se trata e monta em seu cavalo para tentar alcançar as tropas do rei para avisá-lo. E por mais que tenha chegado antes dos gigantes, logo atrás eles vinham, então o rei e toda a tropa junto com Isabelle e o protagonista correram o mais rápido que conseguiram com seus cavalos para chegarem ao castelo. Já no local, vemos que Elmond conseguiu chegar à superfície e ele estava comandando as tropas do rei. Jack por pouco consegue se salvar dentro do castelo do rei e o rei gigante acabou caindo no fosso quando tentou pegar o homem. Contudo, isso não foi páreo para acabar com o grandão que acabou achando a tubulação do castelo e foi uma maneira dele se infiltrar lá dentro. Enquanto isso, o rei fez de tudo para proteger o seu castelo, mas é difícil quando o inimigo é 1000 vezes o seu tamanho. Dessa forma, ele pede para que Isabelle e Jack vá até uma passagem secreta e liguem o farol para avisar os outros reinos sobre o que está acontecendo. Contudo, no caminho, os dois acabam se deparando com o rei gigante e a única maneira que o protagonista tinha para parar a criatura era jogando o único feijão que havia guardado dentro da garganta do gigante, que acabou perdendo a sua vida quando a planta começou a crescer. Sendo assim, Jack aproveitou para pegar a coroa que estava na mão do falecido rei gigante e, ao usando, parou a Guerra dos Grandões, ordenando que eles voltassem para sua terra, assim como o rei da história que ele amava quando pequeno. Na próxima cena, vemos alguns anos à frente e o protagonista está colocando seus filhos na cama com a história do que aconteceu com ele e a sua amada esposa Isabelle. Descobrimos que no fim, a coroa que controlava os gigantes foi banhada a ouro e mudou um pouco seu formato, hoje se encontrando na Torre de Londres em segurança permanente. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!